Queridos, a palavra do Senhor nos fala de diversas maneiras e sobre o medo. E nós queremos, nesta manhã, meditarmos sobre o medo. Uma sensação horrível e que por vezes afeta a nossa vida e nos faz então passarmos por apertos, seja ele em qualquer hora do dia. Vivemos com medo e precisamos conviver com o medo todos os dias. Mas precisamos ainda compreender que, apesar de sentirmos medo, apesar de sentirmos aperto no nosso coração, e sabendo que isso é algo natural na vida do ser humano, principalmente nos dias atuais, quando estamos passando por estes noticiários tenebrosos, terríveis, e que tem até aumentado ainda o medo diante da população. O medo, ele está escrito na Bíblia em várias passagens bíblicas, e muitos grandes homens de Deus na Bíblia sentiram medo. Nós poderíamos citar aqui vários nomes, mas vamos lembrar de Elias, que se enclausurou em uma caverna porque teve medo de morrer. Estava sendo perseguido pelo rei Acabe e por Jezabel e teve medo da morte. Muitos têm medo da vida ou do que se passa pela vida. Outros têm medo da morte. Do que é que você tem medo? As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Algumas vezes eu brinco aqui em casa com relação ao medo. E todos nós temos medo. Eu também sinto medo. É uma defesa natural. Então precisamos aprender a conviver com medo. Podemos ter duas reações diante do medo: deixar que ele nos domine ou entregar totalmente a Deus. Do que você tem medo? Por que você tem medo? Eu não sei do que você tem medo, mas é provável que isso esteja afetando você de formas visíveis e não visíveis. O medo é como um câncer na vida. O medo em sua mente leva ao estresse no seu corpo. Quando você tem medo, você pode ficar ansioso, estressado, ou perder o sono. Você pode desenvolver um tique nervoso no olho, na fala, uma afta. Você pode ter problemas cardíacos ou estomacais.
E com esses sintomas, você pode começar a se automedicar com cafeína, comidas, bebidas, energéticos, jogos de azar, sexo, álcool ou qualquer coisa que lhe traga um conforto momentâneo. Mas há um mandamento na Bíblia maior que pode te trazer um alento se você se pautar nele. Não temas. Esta palavra está escrita na Bíblia cerca de 150 vezes. Não temas. E quase toda a ocasião deste não temas é acompanhada por algo importante que Deus quer nos dizer. Não com um tom irado, mas de uma forma amorosa e convidativa. Considere que o propósito do Senhor em falar ao seu coração sobre esse vocábulo, não temas, é um convite para que você possa sentir alegria de viver longe do medo, longe do pavor. Hoje, por exemplo, quando ligamos a televisão, logo nos vem o medo, susto. Aumenta-se mais a preocupação e o desespero. Dificilmente ouvimos no jornalismo uma palavra de alento, de alegria, que nos trará prazer. Mas vamos considerar algumas situações que podem nos causar medo. Medo por causa do pecado. Aquele que quer viver uma vida reta, pura, diante de Deus, terá medo de cometer o pecado. Adão, quando estava no paraíso, a Bíblia diz no capítulo 3 do livro do Gênesis, que Deus se manifesta para encontrar-se com Adão na virada do dia, como era o seu costume. E Adão se escondeu, porque ele havia cometido o pecado. Diz a palavra do Senhor: eu tive medo e me escondi. Adão sabia que tinha traído a confiança de Deus e que o seu pecado fez ver a situação que era imperceptível. Adão, então, preocupado por causa do pecado, sentiu medo. No livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, já nos fala de um outro tipo de medo. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua casa, a sua família, para deixar a sua zona de conforto e sair para um lugar que Deus haveria de mostrá-lo. Ele teve medo, mas Deus então diz, no capítulo 15, versículo 1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Deus está dizendo que cuidará de você, que te protegerá. Deus chamou Abraão para sair da terra de seus pais e partir para um local desconhecido, sem rumo definido, sair da sua zona de conforto. Eles eram ricos fazendeiros e agora ele estava sendo convocado a sair peregrinando pelo mundo. Temos ainda o medo
de não se estar debaixo da promessa de Deus. Isaac, em Gênesis capítulo 26, 24, ele teve medo de não estar debaixo da promessa de Deus. Isaac tinha vivido um conflito familiar em que Agar e Sarai, agora Sara, estavam concorrendo para saber qual era o filho prometido de Deus a Abraão. Aquele conflito gerou em Isaac uma dúvida, um medo. Mas Deus faz então a ele uma promessa, renovando as suas esperanças. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, versículo 24: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Josué. Quando Josué foi convidado, convocado, intimado por Deus a dar sequência à caminhada do povo de Israel no deserto para chegar até a terra de Canaã, por um momento Josué teve medo. Mas ele se lembrava da promessa de Deus que havia feito diretamente a ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. E ele sabia de como Deus havia cuidado de Moisés. Jacó teve medo. Teve medo no seu confronto com o Senhor. Quando ele confrontou-se com o Senhor no Val de Jaboque, ele se lembrou que ele havia traído o seu irmão, enganado o seu irmão, havia traído o seu sogro, enganou. Ele temia agora que Deus o castigasse por este ato falho na sua vida. E ele não sabia que tudo estava diante de um propósito de Deus. Mas ele teve medo. Mais uma vez, o Senhor se manifesta e diz a Jacó, Gênesis 28, 15: Eis que eu estou contigo. Moisés teve medo. Em Gênesis, no capítulo 33, versículo 14, ele demonstrava medo, mas ele dizia para o Senhor, o seu medo era de não ter a companhia de Deus, a presença de Deus, durante a sua jornada. E em Gênesis 33, 14, o Senhor disse: a minha presença irá contigo. Deus sabia da cultura do medo ensinado no Egito, quando Moisés foi criado pela filha de Faraó. Portanto, Moisés teve medo de ficar sozinho no deserto, pois sabia que sem Deus ele não venceria os possíveis confrontos no deserto. Medo de confrontar os salteadores, medo de confrontar com reis e com exércitos poderosos. Mas Deus prometeu: a minha presença irá contigo. Elias, em um campo de batalha, um momento óbvio para se ter medo, se escondeu, fugiu da presença do rei, porque ele sabia que poderia ser morto. E em 2 Reis, capítulo 1, versículo 15, o Senhor se manifesta a Elias e diz: não temas. Elias foi chamado para falar ao rei Acasias que ele não deveria invocar deuses estranhos.
Acabe já havia morrido, Acasias estava reinando em seu lugar. E Acasias agora enfrenta uma enfermidade. E ele manda invocar deuses estranhos para saber sobre a sua enfermidade. E Deus levanta o profeta Elias para ir até o rei Acasias e dizer a ele palavras duras, que ele não deveria invocar deuses estranhos, e mostrar ao rei Acasias que há Deus em Israel. Por vezes, Elias enfrentou o seu medo ao ser chamado por súditos do rei, capitães de 50, de 100. Ele ordenou que descesse fogo do céu, e desceu fogo e consumiu aqueles capitães que vinham até ele. Ele tinha medo de chegar até o rei. Mas Deus havia falado, através do profeta Elias, que o rei Acasias morreria naquela enfermidade. Ele teve medo, mas ele disse ao rei. E Deus disse a Elias para que fosse dizer ao rei uma palavra que o motivou, que o levou a estar diante do rei e revelar aquela profecia. Deus disse a Elias: não temas, eu sou contigo. A confiança em Deus lança fora o medo. Servir a Deus nos dará conforto, nos dará condição, queridos, de nos posicionarmos diante de Deus e de então lançar fora todo o medo. O medo pode ser algo natural nas nossas vidas, mas ele não deve ocupar a mente daqueles que servem ao Senhor. Porque sempre há uma palavra de Deus para a sua vida. Não temas. Cerca de 150 vezes está escrito na palavra do Senhor para você: não temas. No Salmos 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O segredo para vencer o medo é: tu estás comigo. Estando com o Senhor do nosso lado, não precisamos ter medo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, o Senhor se manifesta ao rei Josafá e diz a ele, quando estava na véspera de uma batalha terrível: não temeis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Em Isaías, no capítulo 41, versículo 14, a Bíblia nos diz ainda: não temas, ó vermezinho de Jacó. Como você sabe, vermes não são predadores. Eles nem mesmo se defendem. Porque Jacó, o verme, não precisaria ter medo, porque o Senhor declara: eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Jeremias teve medo em sua dura vida como profeta, mas Deus declara a Jeremias, no capítulo 1, versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para
te livrar. Por que temos medo? Apesar dessa esmagadora evidência bíblica de que não devemos temer e sim confiar em Deus, frequentemente nos tornamos presas do medo. Por quê? Temos pelo menos 4 razões pelas quais temos medo. Não acreditamos na soberania de Deus. O medo em nossa vida nem sempre é racional. Na maioria das vezes, o medo é baseado naquilo que pode ou não acontecer. Dessa forma, o medo lhe dá a impressão de que você vê tudo e sabe tudo. Você cria em si mesmo a imagem de um Deus funcional. É Deus que é soberano, não você. Pare de temer aquilo que você não sabe e comece a confiar naquele que tudo sabe. O segundo ponto que nós colocamos como razão para ter medo: não criamos nossa própria visão. Nós criamos nossa própria visão, ao invés de buscarmos a visão de Deus. Quando ficamos paralisados pelo medo do futuro, não estamos basicamente vendo o futuro com Deus, mas vemos um futuro sem a ação de Deus na nossa vida. Nós podemos e até dizemos algo: eu vejo o futuro, Deus não está nele, Deus não vai ser comigo, Deus não vai me ajudar. Mas isso é o contrário das palavras do próprio Deus dirigidas a nós através do profeta Jeremias. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se estamos em Cristo, se estamos com Deus, temos a plena confiança de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós frequentemente nos tornamos falsos profetas, porque pronunciamos palavras pessimistas e negativas a nós. Ser um falso profeta é prever o futuro incorretamente, por causa do medo. O medo em nossas vidas pode nos fazer tornar falsos profetas de nós mesmos, predizendo coisas que talvez não, e muito provavelmente não venham a nos acontecer. Isso muitas vezes não apenas afeta a nós mesmos, mas a outras pessoas em nossa vida, as quais influenciamos. Em vez de especular sobre um futuro desconhecido, nós devemos descansar nas palavras do Senhor Jesus para nós. Por isso, eu vos advirto, Lucas capítulo 12, versículo 22. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou pelo vosso corpo, da saúde, da enfermidade, ou pelo que haveis de vestir. A vida é muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à sua altura, ao curso da sua vida? Porque os gentios de todo mundo procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E por último, outra razão pela qual temos medo é que muitas vezes seguimos um falso evangelho. Uma palavra de medo, uma palavra lançada até nós para nos causar pânico e terror. Falsos evangelhos.
Quando nós temos medo, nós denunciamos a confiança e o conforto que temos nas coisas, ao invés de confiarmos em Jesus. Nós tentamos controlar nossas vidas, nós nos agarramos ao dinheiro, ao poder, ao cargo, à fama, à posição social. Nós nos afastamos da comunhão, nos afastamos da confiança em Deus. Nos rebelamos contra a autoridade que Deus tem em nossas vidas. Nós pecamos. Nós justificamos a nós mesmos. Por que isso comigo? Transformamos Jesus em um terapeuta ocasional, quando buscamos apenas na hora da dificuldade ou na hora do medo. Nós fazemos todas essas coisas para viver em uma visão do paraíso, antes da ressurreição criada em nossa própria imaginação. Isso é viver um falso evangélico. O que está impedindo você de conhecer a Jesus e de lançar fora todo esse medo? O que quer que esteja impedindo você, provavelmente a raiz está no medo. Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que vai ser no seu trabalho, medo do que vai ser na sua escola. O que quer que esteja impedindo você, você precisa deixar de lado. É por isso que você precisa tanto nos dizer o que é que você sente. Dizer para si mesmo e ouvir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não temas, eu sou contigo. Saiba que Deus vê em você um vencedor. Por isso ele chega a você e diz: não temas, eu sou contigo. Em suas palavras finais aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos a pregar o evangelho destemidamente. Falou de todas as dificuldades que eles enfrentariam, expôs todas as lutas pelas quais eles passariam. Mas no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Pela graça de Deus, persevere em Jesus. Adore a Jesus. Sirva a Jesus. Adore ao Senhor. Exalte e glorifique o nome do Senhor na sua vida. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê mais um grande dia de paz e de muita vitória. Para finalizar, o Salmos 34, versículo 4 diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E o Salmo nos diz assim: eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Podemos dizer então com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem.